Só nervoso lá acabado. Alice. Eu lá de atrás fui lá e ele saiu correndo. Não faz som. A música é só. Vamos começar, pessoal? Vamos aproveitar que já estamos todos aqui em silêncio. Só lembrando, Isaac, nós temos uma primeira para ele. Sim. Não está ali não, né? Mas a gente... Tá, a gente tem a Alice e o Antônio que vão fazer a... Vão cantar, né? Não é Pedro, Thiago, João, Pedro e Joado. Que bom que Deus nos permitiu estar aqui hoje. É sempre um privilégio a gente poder estar uma sexta-feira juntos e poder compartilhar com os irmãos nesse momento, estudando a palavra, aprendendo mais aquilo que Deus quer falar para cada um de nós, por meio da igreja. Então, que a gente possa ter esse coração voltado para ouvir o Senhor hoje, nas nossas relações, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos. Vamos dedicar esse momento agora, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que nos faça enxergar, nos faça ouvir, intercedendo também por aqueles irmãos que não estão aqui hoje, mas que Deus esteja trabalhando no coração deles onde eles estiverem. Vamos orar então. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque é um privilégio para cada um de nós estarmos reunidos aqui, para poder te ouvir na tua palavra, para poder te experimentar. Obrigado porque nós sabemos que esse desejo não vem de nós, esse desejo é fruto da ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. E nós te agradecemos porque em ti podemos confiar. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa noite. Te agradeço também pela vida de todos os nossos irmãos que, de alguma forma ou de outra, não puderam estar, mas são certos que, onde eles estiverem, o Santo Espírito esteja confortando os seus corações, acalmando as tempestades, para que eles possam em breve estar conosco aqui, porque nós entendemos que tu falas individualmente com cada um de nós, mas tu também falas através do teu povo, da tua igreja. E por isso precisamos estar juntos, nos apoiando, nos conduzindo uns aos outros. Pai, durante esse momento, nós estaremos ouvindo a tua palavra, Senhor, abre os nossos corações, aquilo que nós não conhecemos, Pai, que o Santo Espírito nos ensine, aquilo que nós temos anseios e desejos, Pai, que o Santo Espírito nos conduza para a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro, pregando esse momento nas tuas mãos, porque ele é teu, Pai. Assim como nós também somos. Amém. Amém. E aí, quem vai cantar aí? Vamos, Alice. Vamos mostrar? Vamos fazer um gestinho? Ó, vocês têm que ensinar para eles assim, que é melhor. Todo mundo ficar em pé para fazer um gestinho. Joga, vem, joga. Vamos ficar em pé para fazer um gestinho com eles, ó. Vamos Deus criou os peixes no mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água, deram fundo do mar. Vejam como brincam.
te adorar? Não, não tava certo. Tava certo? Tava. Glória a Deus. Hoje mais cedo eu estava refletindo na mensagem que nós vamos ouvir hoje. Deus falou bastante comigo através desses hinos que eu estava meditando também em outros, né? Mas eu ouvi essa sequência de hinos e todos eles muito conhecidos, falam muito ao meu coração. E eu queria que nesse momento cada um dos irmãos também pudesse refletir, não só na letra, mas naquilo que nós vamos ouvir hoje da parte do Espírito Santo. E que não seja só nós aqui na frente tocando e cantando. Eu vou até cantar um pouco mais baixo para não interferir os irmãos. Vou puxar os irmãos no caminho que a gente tem a letra ali, mas eu queria que os irmãos prestassem louvor ao Senhor, que é digno de honra, só Ele é digno de glória. E para mim é um privilégio assim inenarrável estar aqui com a minha família, com os irmãos, na presença de um Deus tão grande que é o nosso Deus, né? Um Deus que a terra treme diante dele. Muitas vezes a gente pensa em Deus de uma forma comum, né? Quando na verdade nós devemos tremer diante dele. Não de medo, porque nós somos salvos e libertos pela misericórdia dele, nós fomos reconciliados com ele, mas pela grandeza que o nosso Deus tem, pela natureza desse Deus, que muitas vezes nós não paramos para reconhecer. E nesse momento nós temos um tempo, né? Nós não estamos aqui simplesmente para Intel, sexta-feira, check. É um momento que Deus preparou para que nós pudéssemos estar aqui, para louvar ao nome dele. Cada um de vocês poderia estar em vários outros lugares, a nossa carne ela quer estar em vários outros lugares, mas pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje. Então, não desperdice o seu tempo, não cante por cantar. O louvor, ele é algo tão sublime que Deus, na verdade, nos presenteou uma forma que nós podemos devolver a Ele, né? Tantos bens, tantas coisas maravilhosas que Deus nos tem feito. Essa semana a mãe lá em casa tem ministrado muito a respeito de contentamento, gratidão. E nesses tempos de guerra, sempre tem guerra, né? A gente é porque não é envolvido, mas sempre tem guerra nesse planeta. E às vezes a gente acha que é normal, né? A gente viver com uma vida boa, abastada, mas isso tudo é dom de Deus. E o mínimo que a gente pode fazer é louvar a Ele, não só por essas coisas, mas principalmente porque um dia Ele decidiu nos amar. E Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o Filho dele. Ele não precisava, mas Ele decidiu nos amar. Ele entregou Jesus como prova desse amor. Eu acho que nada mais lógico e justo nós devolvemos a Ele um louvor, uma adoração digna do nome dele. Amém? E hoje de manhã, só para finalizar e a gente começa, eu estava lendo a Bíblia com a Mariana, justamente o texto que a gente vai ler hoje, e a samaritana estava falando com Jesus, né? Os judeus falam que tem que adorar ali, nós temos que adorar acolá. E Jesus falou: vem o dia e é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade, sem fingimento,
sem máscara, sem uma impostação de voz para o Demétrio. O irmão canta bem. Em verdade, aquilo que está no nosso interior, realmente que nós possamos reconhecer quem Deus é na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, te adoramos, Senhor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Feitos que, Senhor, te entregamos nosso viver. Nós te entregamos nosso viver nesta noite. Seja a nossa oferta. Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Por eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aclame ao Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, porque só Tu és Deus, Senhor, não há outro. E nesta noite nós estamos aqui para te exaltar, para te adorar, em espírito e em verdade, Senhor, porque nós não temos outro lugar, Senhor, nem outro nome a quem recorrer. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus presente nas nossas tribulações, ó Pai. Tu és o nosso pastor que nos guia
nos guia nos momentos difíceis, nos guia nas alegrias, ó Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque nós não merecemos, nós sabemos, ó Deus. Mas o Senhor nos ama. Aceite nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, como perfume suave na Tua presença, ó Pai. E que o Senhor derrame do Teu Espírito aqui nesta noite entre nós, que a Tua palavra seja ministrada com poder e autoridade. Amém. Que ela venha, Senhor, acessar as nossas juntas e medulas, ó Pai, e fazer diferença naquilo que precisa ser consertado, ó Pai, que precisa ser mudado. Ó Senhor, nós precisamos da Tua palavra diariamente, ó Pai, para mudar, Senhor, o velho homem, para que nós possamos renascer novamente, ó Pai, porque sem o novo nascimento é possível, Senhor, alguém entrar no reino do céu. Então, Senhor, que o Teu Espírito faça caminho nesta noite aqui, que Ele encontre, ó Pai, morada, guarita em nossos corações, que o Senhor use o Teu servo, ó Pai, para ministrar a Tua palavra nesta noite. Nós te louvamos pela vida de cada um aqui, Senhor, e te pedimos que a Tua mão, e que a Tua misericórdia, e que a Tua graça, Senhor, nos encontre nesse lugar, nesta noite. Nós te louvamos porque Tu és fiel à Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó, os pequenininhos vão com a Gabi agora e Raquel Júnior. Biel, mas aqui é só para ver se não. E os grandões comigo, vê se não tá pertinho. Bora, Pedrão. Vou só pegar meu óculos. Pega lá, vai precisar dele bastante. Vai pegar também. O nosso grupo está bem pequenininho. Isso é bom. Vamos abrir lá as nossas Bíblias em João, capítulo 3. E a gente vai observar aí o texto a partir do verso 22 até o verso 36. Essa é uma porção que fala do testemunho de João Batista acerca de Jesus. Ó, tem um lugar pertinho, não fica pertinho, não. Os irmãos lembram que na semana passada, quando a gente estava aqui apreciando esses textos, eu estava. E é sempre bom a gente estar lendo, eu espero que os irmãos estejam lendo o Evangelho de João, não uma única vez, mas algumas vezes, porque o que João tinha em mente como propósito, que estava no coração de Deus, e por isso Deus o conduziu a escrever esse Evangelho, a gente encontra lá no capítulo final do Evangelho, lá no capítulo 20, e nos versos, se eu não me engano, 30 e 31, onde João vai dizer que essas coisas foram escritas para que nós crescêssemos e em crendo nós tivéssemos vida em Jesus. E por que isso é importante? Porque eu contei para vocês semana passada um enredo que estava se desenvolvendo, onde Jesus apresenta o coração do homem como um coração mau, incapaz de corresponder a Deus, porque é um coração de carne e Deus é espírito. Né? E nós vimos dois exemplos que representam a humanidade. Falamos de Nicodemos, aquele que aos olhos dos homens é o que está mais próximo de Deus, mas na verdade está muito distante, porque vive numa hipocrisia. E vimos a mulher samaritana, que é tema do próximo estudo, se Deus assim permitir, que à luz dos homens, um pecador, alguém que não é digno de nada, mas que também não conhece o Senhor. E no meio desses dois exemplos, nós vimos Jesus apresentando o Evangelho, evangelizando esses dois homens, mostrando o caminho. E no meio desses dois exemplos, a gente tem o testemunho de João Batista. E João Evangelista coloca esse testemunho ali, e ele mesmo vai falar,
que muitas outras coisas Jesus fez e que se fossem colocadas em livros, né, não se teria livro, não seria espaço na terra para caber esses livros. Então João Evangelista selecionou essa porção de texto para colocar dentro de um enredo onde Jesus apresenta o que é o seu Evangelho, né? O que é o plano de Deus para a vida do homem, João 3,16. O amor de Deus, que é motivador do seu plano, e a cruz de Cristo, que é o meio para que o homem seja reconciliado com Deus. E nesse contar de história, João pega esse testemunho de João Batista. Então a gente precisa entender o que João, quando eu estava refletindo, o que João, ou o que Deus fez através da vida de João Evangelista para que ele selecionasse esse texto e não outro qualquer no meio dessa história. E eu acho que a gente tem algo muito impressionante aqui, porque esse testemunho de João Batista, ele continua o que a palavra de Deus quer nos mostrar. O que é o coração daquele, e a gente vai descobrir isso hoje, o coração, como fica ou como é o coração daquele que em espírito e em verdade ama o Senhor. Diferente do coração de carne, que não consegue enxergar o Senhor, o que nós vemos no coração daquele que ama o Senhor? Como ele se apresenta? Será que nós temos esse exemplo? A gente já viu isso na história de João Batista. Antes de a gente começar, eu quero falar um pouquinho quem era João Batista, para a gente poder entender o texto de hoje. A gente viu que, entendendo a história de Nicodemos, era interessante entender quem era Nicodemos, para entender o que estava na cabeça de Nicodemos. Mulher samaritana, a gente também falou sobre isso, não? A mulher à margem da sociedade, em pecado. Né? Mas e João Batista? A pessoa que vai dar esse testemunho. Então, eu vou falar de João Batista, mas antes, vamos dar uma lida no texto de hoje, do início ao fim, só para que o texto fique na cabeça de vocês enquanto a gente lê as passagens que eu separei. Vamos ler todo mundo junto lá? Eu leio aqui que vocês acompanham aí na Bíblia de vocês. Eu estou com a NVI. Então lá, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz, quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, para a gente começar, quem era João Batista? Tá? Eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos e vou dar as referências. A gente tem lá em Lucas 1, 13, 17, um momento onde o anjo aparece para Zacarias, né, que é o pai de João, e anuncia a gravidez de Isabel. Então começa assim, ó.
Lucas 1, 13, 17. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Bom, aqui é João Batista ainda antes de nascer. João Batista como promessa de Deus, aquele que viria à frente, preparando o caminho. Agora, próximo texto para a gente, Lucas, ainda, no capítulo 1, versos 76 a 80, já é um texto falando, né? Zacarias falando para o seu filho, né? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então, olha, falamos aqui do nascimento de João, ainda no ventre, e a vida de João. Onde é que foi a vida de João Batista? No deserto, sendo estimulado, provado, preparado pelo Espírito. Agora a gente vem para o Evangelho de Marcos, onde a gente vai ter um relato de João Batista já trabalhando. Marcos 1, de 1 a 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Esse era João Batista já no seu ministério. E Mateus 3, versos 13 e 15, primeiro encontro de João com Jesus. Então, olha, aquele que foi separado por Deus desde o ventre, cheio do Espírito, com o ministério, com o propósito já em ação, ele encontra Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele diz, né? Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Eu tenho mais um texto para a gente falar a respeito de João Batista. E até aqui, a história que eu quero contar, ela nos dá um entendimento de quem João Batista era até o momento em que ele dá esse testemunho a respeito de Jesus. Agora no capítulo 3 de João. Porque ali no capítulo 3 de João fala, né? João Batista, aquela intriga que aconteceu ali entre os discípulos de João Batista
e os discípulos de Jesus com relação ao batismo das pessoas aconteceu antes de João Batista ser preso, né? E vocês sabem que João Batista vai ser preso depois disso e em seguida ele vai ser decapitado e morre. Então, eu fiz um resumo aqui do ministério de João Batista, antes mesmo de ele nascer, até o momento onde ele testemunha ali a respeito de Jesus. Eu tenho mais um ponto para falar da vida de João Batista, provavelmente depois desse encontro, depois desse testemunho a respeito de Jesus que ele dá. Provavelmente quando ele estava preso, ou provavelmente no momento posterior. E eu não vou falar agora esse testemunho dele, por quê? Porque do que eu contei até agora, quando você olha para João Batista e olha para o testemunho que ele tem a respeito de Jesus, você consegue perceber um homem que anda em espírito. E você consegue perceber tudo aquilo que ele está falando, porque ele fala tudo aquilo em espírito, não fala na carne. A compreensão dele de Jesus é uma compreensão em espírito. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que nós vamos ver também João Batista, num dado momento da sua vida, perfeita, também andar na carne. E nesse único momento da sua vida em que ele anda na carne, ele tem um deslize, o que é importante para nós percebermos que nós temos esses deslizes. E nesse momento Jesus vai falar uma coisa muito importante. Vai dizer assim, olha, entre os nascidos da carne, não há ninguém maior que João Batista. Mas ainda assim, aquele que nasceu no Espírito, por menor que seja, é maior que ele. Olha a separação que Cristo está falando. Aqueles que andam em Espírito, aqueles que adoram a Cristo como seu Senhor em Espírito e em verdade. Não na carne. A carne não presta. Então vamos falar agora do texto, né? A gente, nesse texto de hoje, depois eu li essa passagem que eu já dei spoiler da vida de João Batista, mas vocês viram quem era João Batista, então dá para a gente agora entender o texto. Essa primeira parte aqui do verso 22 até o verso 26, ela fala para a gente de um momento onde João Batista está ali batizando, e vocês perceberam na história dele que ele tinha esse chamado. Ele estava ali batizando, os seus discípulos estavam, junto a ele, participando do seu chamado. Eles observam Jesus já iniciando seu ministério, os discípulos de Jesus batizando, pessoas indo a Jesus, e aí tem essa discussão no meio, onde os seus discípulos começam a perceber, de uma certa forma, que o ministério de João Batista está diminuindo e o ministério de Jesus está crescendo, ou eles percebem que há uma espécie de uma competição em andamento. No tempo de hoje, nossa, sei lá, 2 igrejas, dividiu, o irmão ele está fazendo agora o trabalho, está dividindo aqui. Tanto é que ele fala, olha, os seus discípulos falam, né, no verso 26, mestre, aquele homem que estava contigo, né, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Provavelmente, inclusive, alguns dos discípulos de João estavam meio que saindo. Né? A gente teve até Filipe, né? Ali, acredito eu até que a gente vai entender na história aqui, mas é recomendado por João Batista. João Batista queria isso, mas os seus discípulos não entendiam. Então, nós, muitas vezes, poxa, está perdendo, o que está acontecendo? Está perdendo a moral, está perdendo para o outro lá, o que é isso que está acontecendo? O texto fala aqui de uma discussão a respeito de um judeu com alguns discípulos de João a respeito de purificação cerimonial. A gente não tem muita informação do que poderia ser isso, porque logo na sequência a coisa muda completamente para uma tensão entre João Batista e Jesus. Então essa questão da purificação aqui, o que poderia ser, e esse judeu aqui, o que a gente pode extrapolar é do tipo, olha, era o batismo, qual era a visão do batismo, né, para os hebreus, os judeus da época, né? O batismo era um processo de purificação, processo de limpeza. Então, o judeu podia estar falando, eu vou sugerir aqui, mas não é isso, porque a gente tem como saber.
O judeu podia falar, ó, Caio, ô João Batista, o teu batismo aí é falho, né? Não funciona, porque a galera está indo para o outro lado. Tem falha na purificação do seu batismo. Ou vice-versa, olha, poxa, por que aquele outro está batizando se a gente nem conhece ele? Porque João Batista, lembra, se a gente voltar no capítulo 1, João Batista era conhecido e temido. Lembra que no capítulo 1 do Evangelho de João, o Sinédrio manda os fariseus perguntarem a João Batista quem ele era, com que autoridade você faz o que faz. Então pode ser o contrário, pode ser tipo, João, o outro lá está batizando de forma impura, você é que é o cara, que está vendo? Então, mas isso aqui é elucubração. O fato é que tem esse texto aqui dizendo que havia essa discussão ali. Mas essa discussão gerou uma tensão. Os discípulos de João Batista olharam para os discípulos de Jesus e aí? O que está havendo? Pô, está separando. E aí é que vem a parte que para mim traz para a gente no texto de hoje a primeira mensagem, talvez a mensagem mais importante para a gente sair daqui com ela hoje, né? Que é, inclusive, o tema que eu escrevi aqui nesse texto. Né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. O que vai acontecer isso? João Batista ele vai começar a explicar aos seus discípulos, e com isso ele vai nos explicar também, ele nos vai dar a base da sua caminhada com Cristo nas suas respostas. A primeira coisa que ele vai falar, que é muito importante, ele vai fechar com é necessário que ele cresça para que eu diminua, mas a primeira coisa que ele vai falar está no verso 27. Ele vai dizer assim, ó, a isso João respondeu. Lembra, João responde aos seus discípulos, né? O porquê de Jesus está batizando. A isso ele respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Essa fala de João Batista, que talvez para a gente seja um pouco difícil de entender, nos dá a dimensão do que é ser um servo do Senhor. O que João Batista está nos dizendo aqui, resumidamente, João Batista entendia o seu chamado. João Batista entendeu completamente, sem sombra de dúvida, o propósito pelo qual ele foi chamado por Deus. Ele não tinha nele nenhum outro propósito, a não ser o único propósito que foi dado a ele, João Batista, por Deus. E ele vai dizer, no meu entendimento para os seus discípulos, ninguém pode fazer nada, ainda que imagine, que pense, que queira, se Deus não tiver dado para ele. É nada, lixo, é correr atrás do vento. O que nós devemos fazer só faz sentido se Deus tiver concedido. Jesus vai falar algo muito parecido, muito semelhante, em João 15:5, onde ele diz assim, olha, agora Jesus se colocando como Deus que é, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a primeira coisa que João Batista está dizendo para os seus discípulos é o seguinte, ó, não foi me dado nenhum outro ministério a não ser preparar o caminho para o Cristo. Inclusive ele vai explicar sobre isso. Eu não falei para vocês que eu não era o Cristo? Eu não falei para vocês que eu viria preparar o caminho para Ele? João Batista dizendo, olha, o meu ministério acabou agora. Dane. Tudo aquilo que Deus me preparou para fazer acaba agora com o que Ele está fazendo. E ele vai terminar essa explicação dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque esse é o propósito pelo qual ele foi chamado. Ele foi chamado para preparar o caminho para Cristo. E no momento que Cristo viesse, ele sairia de cena. Então João Batista entendia perfeitamente o seu chamado. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender aqui está no verso 29.
João Batista não só entendia perfeitamente seu chamado, e no verso 29 eu quero só pegar a primeira parte, mas João Batista entendia o que era o seu chamado. Ele entendia perfeitamente o que ele foi chamado para fazer e ele entendia o significado do seu chamado. E o significado do chamado de João Batista era entender quem era Deus, quem era Cristo. João Batista entendia quem era Cristo. João Batista entendia o propósito de todas as coisas. Porque ele vai falar assim, ó, a noiva pertence ao noivo. Olha que interessante. Imagina a cabeça dos discípulos de João Batista ali na hora. Esse cara comeu gafanhoto demais. Que parada é essa? Não, tudo bem, até entendi que ele precisa crescer. E eu diminuo aqui. Poxa, João, você está aposentado. Jesus segue agora. Mas que parada é essa da noiva que pertence ao noivo? O que é isso? Olha como é que eu vou explicar isso para a gente. Acho que vocês entendem bem disso, mas eu vou ler, porque eu não tenho competência, mas a palavra de Deus, ela nos capacita. Efésios 1, 9 e 14. Diz assim, ó. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Imagina João Batista falando para os seus discípulos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, de novo, João Batista e seus discípulos, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês, pensa agora João Batista falando dessas pessoas que estão em Jesus, nele, quando essas pessoas ouvirem e crerem na palavra da verdade que ele prega, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, João Batista, nessa frase, a noiva pertence ao noivo, ele está dizendo, Jesus é o propósito de todas as coisas. E tudo aquilo que está acontecendo é dele, para ele, por ele. João Batista percebia, sabia, o ministério dele era para quem? Para Cristo. As pessoas vindo buscar o batismo com Jesus é porque elas eram dele. E com que objetivo? Para a glória dele. Não existia nada além da glória de Cristo. Então, quando João Batista está dizendo a noiva pertence ao noivo, ele está dizendo, olha, o único olhar de todas essas pessoas é para Cristo. E só pode ser para Cristo. Ele é o noivo. A terceira coisa importante que João Batista vai falar, e essa para mim, as duas primeiras, entendeu o chamado, entendeu o propósito pelo qual Deus chamou cada um de nós aqui. Entender que todas as coisas são para Cristo, por Cristo, em Cristo. João Batista entendia essas duas coisas e nós talvez entendamos isso. Mas esse terceiro ponto de João Batista aqui talvez seja um ponto que mais nos chama a refletir. Porque ele vai além e fala assim, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende o outro, enche-se de alegria quando ouve a sua voz. Esta é a minha alegria que agora se completa. O que João Batista está dizendo agora? João Batista está dizendo, olha, primeiro, acabou meu trabalho. Mas ele não está dizendo acabou meu trabalho, tipo, putz, agora eu vou me aposentar e vou morrer tranquilo. Ele está dizendo, a minha alegria está completa. Mas não só missão cumprida, do tipo, missão cumprida com felicidade, com regozijo. Louvado seja Deus. E essa é uma característica que eu quero trazer para os irmãos aqui, que eu observo na palavra de Deus em outras pessoas. Eu vou pegar a história, vou lembrar com os irmãos em Lucas 2,
25 a 32, tem a história de Simeão. Vocês lembram da história de Simeão? Pegou Jesus. Simeão, ele tinha recebido uma profecia de que ele veria a salvação de Cristo antes de morrer. E ele está no templo no dia em que Jesus é levado. Tá? E quando ele encontra Jesus, olha o que ele fala. Ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo. Percebe a alegria? Se vocês lerem o texto, 25 a 32, vocês vão ver que Simeão era um homem que vivia em espírito e aguardava com felicidade esse momento. Esse era o propósito da vida dele, não era o propósito de João Batista, o que era? Era pregar o arrependimento, preparando o caminho. O propósito de Simeão era esperar em Deus pela promessa. E ele vivia esperando. E no momento em que ele viu, ele tem a mesma relação com João Batista. Agora eu estou feliz. Agora eu estou completo. Outro que é famoso, Paulo, né? Paulo vai falar a Timóteo lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Olha como isso não é parecido isso como o que João Batista fala, é necessário que ele cresça para que eu diminua. Paulo está falando aqui, ó, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Se você pegar essa metáfora, você derrama algo assim, daqui a um tempo nem sabe, você nem consegue saber mais que existia algo em algum lugar. Derramou e sumiu e se foi, e não se tem mais lembrança do que era antes. Paulo está dizendo, olha, a minha vida já foi e isso não importa. Ele fala assim, continuando, está próximo o tempo da minha partida. Ele não fala isso com tristeza não, porque depois ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então repara, Paulo também, depois do seu ministério completo, ele termina o ministério, ele se vê sendo derramado, porque esse é o propósito do seu ministério, ser derramado por Cristo. E ele vê isso chegando no final e ele faz o quê? Adora o Senhor por esse ministério. E obviamente João Batista não é diferente, porque ele vai dizer para os seus discípulos, terminando essa fala, né? O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a sua voz. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo com isso? Eu entendo que João Batista ele tinha um entendimento de que o ministério dele foi dado por Deus. Ele falou, nada do que ele fez foi ele, João, que quis fazer. Ele entendia que Deus o deu, Deus colocou ele nessa função e assim ele o fez. Ele entendia quem era Jesus, entendia o entendimento principal de que Jesus era a primazia entre todas as coisas, inclusive da sua própria vida, João, do seu ministério, de qualquer outra coisa. E ele estava feliz com a sua obra realizada, mas ele vai falar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Repare que ele está nos mostrando aqui que há uma transferência, há uma passagem de bastão, ou de força, ou de troca. O que é que você acha, né? Eu preciso subir, o outro precisa crescer. Há algo acontecendo. Eu entendo que João Batista aqui está falando, ou está fazendo uma alusão à sua carnalidade. Ele está dizendo assim para os seus discípulos, é necessário que eu não busque mais nada, porque o meu ministério já encerrou. É necessário que Jesus cresça agora, que eu o exalte, e não que eu busque alguma coisa para me exaltar. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque aí vem o ponto que eu falei na história de João Batista.
Esse momento aqui aconteceu provavelmente antes de João Batista, provavelmente não, com certeza antes de João Batista ser preso, porque o texto não fala isso, né? Mas vocês sabem que João Batista depois é preso e depois ele é decapitado. Lá em Lucas 7, 18, 28, existiu um momento onde é provável, né, que João Batista tenha tido alguma aflição. É provável que aqui ele estivesse preso e ele vai enviar discípulos dele para perguntarem a Jesus se Jesus era de fato aquele pelo qual o ministério dele, João Batista, foi dado, ou se ele deveria esperar algum outro. Bom, João Batista já tinha tido um relacionamento com Jesus antes, já tinha inclusive dado esse testemunho, certificando de que era necessário que ele crescesse e ele diminuir, né? Mas é provável que aqui, num momento de tensão, de dificuldade, se ele estivesse preso, ou mesmo ele continuou o ministério por algum tempo, ele tenha caído na carne, ele não tenha se diminuído. E aí ele vai fazer isso, ele vai mandar os discípulos, continuando lá, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele, Jesus, respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E Jesus completa dizendo: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Olha o que fala Jesus: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não tem dúvida de mim. Só um elemento. Eu acho que perdi aqui a sua fala anterior, por que João teria talvez resvalado na carne. A gente não sabe. Eu estou imaginando que imagino que provavelmente ele estava preso. João passou um tempo preso, né? A gente vai ler lá que o Herodes, ele vai prender João Batista pela fala dele contra Herodes, né? E é possível que nesse momento aqui ele não está, né? O que acontece? O ministério dele havia já acabado, ele mesmo já havia testemunhado, é necessário que ele cresça e diminua. E aí quando ele é preso, é possível que ele imagine: poxa, será que o meu ministério acabou mesmo? Será que ele era Jesus? É possível que essa maldade, essa dúvida nasça no coração dele, mas nasce no coração dele porque provavelmente ali não estava no espírito a maldade da nossa carne. E era João Batista um homem que andava no espírito, era um homem de Deus. Mas é possível, e por isso ele envia esses homens. Há uma outra teoria que eu não entendo desse jeito, mas é uma teoria de que João tivesse usado isso como artifício para mandar mais discípulos para Jesus, para que eles vissem. Mas para mim o texto deixa claro, até mesmo na resposta de Jesus, que era João Batista que queria uma certa segurança. Eu lembro, também me veio isso agora, que João iria andar no mesmo espírito de Elias. Então Elias também houve uma altura que Sim. Agora não sei se isso é bem, mas pode ser. Foi dentro da caverna de João, foi? Elias também chegou a uma altura. Elias também fugiu. Mas isso é importante, porque eu entendo, né, que é uma escorregada na carne. Primeiro porque a Bíblia mostra, né, que todos nós somos falhos, não há um perfeito. Tá? Então, tudo que a gente viu, a história de João Batista, se tivesse somente aquilo que a gente leu no início, ia falar: pô, esse cara... Tá? Mas aqui a gente está vendo João Batista como um de nós, alguém que também tem as suas falhas na carne. Podia ser pelo menos arrebatado, agora está preso. Poxa, já estava... isso é bem se fosse eu, né? Mas vamos continuar lendo o texto. Olha só o que Jesus vai falar. Então preste atenção nisso. Jesus vai falar: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E depois Jesus continua dizendo: depois que os mensageiros de João foram embora,
Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha que interessante. Jesus fala para os discípulos, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo? Digam isso para João Batista. E diz também, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Tá? Feliz é aquele que crê. Quem engraçado, se você voltar ao texto, milagres estavam acontecendo e ele fala assim: esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E essas notícias, lá começa no texto, todas essas coisas foram referidas a João, ou seja, aqui João soube dos milagres que Jesus estava falando, e aí ele pega, por conta disso que ele soube, ele enviou os discípulos. Depois que os discípulos vão e voltam, Jesus manda ele anunciar, os caras anunciar de novo. Assim, ó, que já foi anunciado, anuncia de novo. E bem-aventurado é aquele que achar um motivo tão perfeito. Você só está piorando o caso para João Batista. Né? Você só está piorando. Eu já coloquei que o João Batista talvez não soubesse. Você sabia que você está dizendo assim, ele não só soube, como não acreditou. Você vai ver o que está acontecendo. Né? Pois é. O que é ainda mais coerente com a resposta de Jesus, porque Jesus fala aqui, ó, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, é possível... Parece que João tem escandalizado com alguma coisa. Exato. Não creu em algo que Jesus tenha feito. Tá? Anyway, mas continuando, o texto fala assim, ó, os discípulos foram embora e Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. E ele diz assim, ó, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas se entregam ao luxo e estão nos palácios. E se entregam ao luxo e estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Jesus está falando, está querendo criar um enredo para ele falar quem era João Batista. E ele fala assim, ó, sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Sim, vocês foram procurar alguém no deserto que era eloquente, falava. Sim, como profeta? Sim, ele era um profeta e ele era mais que um profeta. E aí Jesus vai falar, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Olha, Jesus está falando, ele é esse, João Batista é esse. E aí Jesus vai falar, talvez o maior elogio, né, que qualquer nascido de mulher ou nascido da carne pudesse ter. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior que João. Não havia ninguém maior que João na carne, na sua forma de se relacionar com Deus. João, se a gente fosse ranquear, né, nem Noé, nem João era o cara, João Batista. Mas Jesus fala, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O que Jesus está dizendo aqui? Quem é os que estão no reino de Deus? Os nascidos no Espírito. Jesus está dizendo isso aqui porque nesse momento João Batista agiu na carne. E na carne a gente não louva a Deus. Na carne, por melhor que sejam as nossas intenções, elas morrem. Elas são escândalo. Então, mesmo João, que era João, Jesus está falando, olha, precisa andar nesse espírito. Voltando lá para o texto, João vai falar isso, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então eu entendo que João fala isso como uma alusão a essa luta que ele mesmo, João, sabia que deveria travar, luta que ele mesmo vai cair ali na frente, a luta da carne com o espírito, andar na carne com andar no espírito, a luta que todos nós temos, e que Paulo, quando endereça aos Gálatas, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, lá no capítulo 2, verso 20, Paulo falando, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse entendimento era o entendimento que João Batista também tinha. A vida que ele vivia era a vida que foi dada por Deus para ele viver até aquele momento de Cristo. E ele precisava entender e aceitar aquilo, assimilar aquilo.
Paulo vai dizer também lá em Gálatas 5, 16 e 24, por isso digo, vivam, agora falando para todos, não, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne, inveja, cobiça, ira, dúvida, né, engano. Desejos da carne. Os desejos da carne, eles existem, eles acontecem quando a gente está vivendo pela carne. E Paulo está dizendo, vivam pelo Espírito, porque assim vocês não satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mais embaixo, ele vai dizer, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, é necessário que ele cresça para que eu diminua. É a mesma coisa que Jesus vai falar, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É necessário que os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente acha que é o nosso propósito, que às vezes, muitas vezes não está no Senhor, é necessário que essas coisas morram. É necessário que essas coisas deixem de existir a cada dia. Porque é somente quando essas coisas morrem que Cristo cresce. Irmão, ali naquele versículo que leu, o inglês explica muito bem. Aí também eu gostei da tua versão que diz que já não o ego. O eu, não eu é que não vivo, eu. Ah, sim. O eu dentro já. Quando a gente fala do não vivo mais eu, aqui é uma clara troca, né, do motivo pelo qual vivo. Né? Não vivo mais pelo desejo da minha carne, e sim pela ação do Espírito. Busco as coisas do Espírito. No caso de João Batista, antes de a gente entrar para a última parte, que eu queria trazer para a gente hoje, né? A gente precisa na nossa vida, na nossa caminhada, que é individual, cada um tem uma caminhada aqui. É importante, assim como aconteceu com João, a gente entender onde Deus nos chamou. Deus deu a cada um de nós aqui possibilidades, oportunidades, dons, conhecer. É necessário a gente conhecer essas coisas. Por que é necessário? Para a gente saber exatamente, como João Batista, o momento onde nós precisamos diminuir. Muitas vezes a gente está indo além, porque a gente não entende o chamado de Deus para a nossa vida, e a gente quer fazer aquilo que não é chamado de Deus para a nossa vida, e a gente acaba agindo na carne. Repara que agir na carne é buscar fazer na nossa vida aquilo que não foi dado. Lembra que o João falou? Ninguém pode fazer nada que não tenha sido dado de onde? De cima. Então, se não foi Deus que colocou em nós o agir e o realizar, a passagem de Deus dá, não só dá o querer, como dá o realizar. Se não foi Deus que colocou, tudo que eu procuro é nada e vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque eu vou estar agindo na carne. E agindo na carne, eu não estou exaltando Cristo. Tem um texto aqui que eu queria ler com os irmãos, acho que eu não vou ter a referência, mas a gente lê, eu sei de cor, está lá em Romanos 8, é um texto que é muito conhecido, na verdade, Romanos 8, 28 e 29. Isso já é referência. Ele não sabe o texto, né? Referência. Não, é que eu não coloquei aqui, enfim. Você quer que eu leia aqui? Romanos 8 aqui? 8, 28 e 29. Eu queria ter colocado aqui pra gente, sabe? Mas esse texto é um texto. Eu usei agora, eu não entendi. Você sabe ou não sabe? Eu acabei de dar a referência. Eu não sei aqui, eu escrevi aqui, cara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então dá só um pausa aí, Isaac. É a importância, né? Somos chamados segundo o propósito de Deus. E no momento em que somos chamados segundo esse propósito, é nesse momento,
quando estamos ali agindo segundo esse propósito, igual João Batista, quando estamos lá no deserto, comendo gafanhoto, tomando mel, pregando arrependimento, nesse momento todas as coisas cooperam. O reino de Deus coopera, o Espírito coopera. Não é quando eu quero fazer alguma coisa que eu acho que fui chamado para fazer, e aí quero que todas as coisas cooperem. Não. Continua. E vai até o 30, eu acho. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, ou seja, iguais à imagem de seu Filho, a fim de que sejam... Dá um pausa aí só para a gente continuar. De novo, esse propósito de Deus para cada um de nós aqui, como João Batista também entendia, todos os propósitos, diferentes como eles são, todos eles se limitam a um único destino. Destino mesmo, que todos nos conformemos com a imagem de Cristo. Não importa o propósito que Deus chamou cada um de nós, de formas diferentes. Você vai ser um grande evangelista, Billy Graham, Lutero, não interessa, pode ser o que for. Qual é o entendimento de João Batista? Todas as coisas são dele, por ele e para ele. O propósito de todas as coisas é convergir em Cristo Jesus. E ele precisa ser exaltado em tudo isso. Então, se nesse propósito não há como destino a exaltação de Cristo, é correr atrás do tempo. E aí, esse é o propósito de todas as coisas que culminam onde? Vai, Isaac? Então, nós temos que ser conforme a imagem de seu Filho, com o objetivo, qual fim? A fim de que Cristo seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Então, repara, o destino desse propósito é que todos nós temos um mesmo objetivo. E esse objetivo tem como resultado a exaltação de quem? Cristo Jesus. Então, esse é o entendimento de João Batista, e esse é o entendimento do ele cresça ou diminua. Toda vez que eu encontro um propósito na minha vida, cujo objetivo não é que Cristo nasce em mim como caráter, como os dons do Espírito, os frutos do Espírito, não tem isso. Obviamente, não tendo isso, eu não estou exaltando Cristo. Cristo não será exaltado, ele não, como o texto diz aqui, ele não está crescendo e eu diminuindo. Não, eu estou buscando, eu estou querendo roubar a glória de Cristo para mim. Mas a palavra de Deus é muito dura. E a gente vai ver que João vai terminar assim. Deus diz na sua palavra que ele não é Deus para dividir a sua glória com ninguém. Então, se Deus não divide a sua glória com ninguém, o que acontece com aqueles que buscam o seu próprio propósito para exaltar o seu próprio eu? Lá no verso 31, no verso 36 do capítulo 3, eu vou pular para lá e depois eu vou falar do que está no meio. Diz assim, então, aqueles, João 3, 31 a 36, mas eu vou ler só o 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, aqueles que buscam roubar a glória que é de Cristo, e por isso tem os seus propósitos, tá? E aí a gente pode ter vários exemplos daqueles que pegam a palavra e usam a palavra para os seus propósitos, no homem, na carne. Esses estão debaixo da ira de Deus. Na verdade, não é que a ira de Deus vai começar para eles, não. Eles permanecem, eles permanecem, porque tem coerência com o que nós dissemos lá atrás, a gente estava estudando ali em Nicodemos, João 3,16, já estamos debaixo da ira. Aqueles que não creem não são resgatados, mas eles permanecem, E eu vou falar uma coisa muito rapidamente para a gente aqui. Do verso 31 até o verso 35, João Batista vai falar para os seus discípulos, muito rapidamente. Ele não precisava, tá? Tudo que nós vemos até agora deveria ser suficiente para a gente ter o mesmo comportamento e pensamento de João, que é: para o que nós somos chamados? Ou o que Deus nos deu para fazer individualmente?
estamos nós fazendo isso e somente isso? Já encontramos o momento onde isso acabou, de modo que agora eu não estou mais me exaltando e Cristo está sendo exaltado? Estou avaliando isso na nossa vida. E mais ainda, né? Estou me alegrando pelo fato de estar cumprindo esse propósito. Há alegria no meu coração, porque a gente viu alegria no propósito do coração daqueles que cumpriram. Há alegria no nosso, tem que haver alegria no nosso coração. Estou alegre porque esse propósito que Deus me deu é um propósito que exalta a Cristo. E eu tenho sido diminuído e estou ficando alegre. Isso tudo, isso é suficiente para a gente entender o modus operandi ali de João Batista. Mas ele vai além e de uma forma muito receita de bolo, ele dá argumentos muito diretos assim, para mostrar. Ó, por quê? Por que todas as coisas são para Jesus, por Jesus? Por que ele precisa crescer o dinheiro? Por quê? Ele vai explicar como professor. Então, do verso 31 até o 35, eu separei 5 pontos aqui que João vai falar. A primeira, ele já começa falando assim, ó. Ele é aquele que vem do alto. Eu sou da terra. Ponto. Ó. Ele vem do alto. Eu sou da terra. João já está dizendo. Esse vem de um plano que é superior ao nosso. Concorre, não? Não concorre. Nós somos limitados. Ele é vasto. Ele é Deus. Segunda coisa que ele vai falar, ele fala o que é verdade. Testifica o que é verdadeiro. Eu, João Batista, e todos vocês, nós somos limitados naquilo que nós conhecemos. A palavra de Deus diz o quê? O que nós conhecemos hoje, conhecemos através de espelhos, conhecemos com distorções. Mas ele fala o que é verdade, o que é o mundo real é Cristo. Cristo é a verdade. Depois ele vai falar, fala as palavras de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele fala como Deus. Hebreus vai dizer o que para a gente? No passado, Deus falou pelos profetas, mas agora Deus fala no Filho. O Filho é a fala de Deus. Poxa, João Batista, ele era um profeta de Deus, mas ele falava por Deus. Percebe a diferença da fala? A fala de Jesus é uma fala de autoridade. A fala de João Batista é a fala na autoridade de Jesus. Percebe a diferença da fala? Terceiro ponto. A fala de João Batista como profeta é na autoridade de Jesus. Mas a fala de Jesus é a autoridade dele próprio. Tá? Por exemplo, quando você tinha lá os discípulos tentando expulsar demônios, eles expulsavam em nome de Jesus. E Jesus se afasta e sai. A autoridade dele próprio, o próprio Deus. Quarto ponto. O Espírito a Jesus age sem limitação. Por quê? Jesus, o Pai e o Espírito são um. Não há limitação da ação do Espírito em Jesus. Mas aqui em João expressa o que? A luta da carne contra o Espírito. João está o tempo inteiro nessa tensão que Paulo vai falar, a luta da carne contra o Espírito. E o último ponto. Deus entregou tudo em suas mãos. E João olha para ele e fala assim, eu sou dele. Tudo me inclui. Nós somos dele. Tudo é dele. Então, João, nesse pedacinho do 31 até o 35, vai dar, né, ó, cara, se o que eu falei até agora não foi suficiente para você, cara, tá boa, você está olhando para mim, você deveria estar buscando ele. Então, o que eu entendo que João Batista, João Evangelista está querendo nos mostrar com essa passagem inserida entre dois exemplos de homens, tá, que são falhos e que não têm as suas vidas pautadas no agir do Espírito. O que João Evangelista está tentando mostrar é que há um caminho para o homem quando ele anda segundo a vontade de Deus. Quando esse homem se humilha para descobrir o propósito de Deus na sua vida, entende que Cristo é o propósito de todas as coisas e se alegra em estar realizando esse propósito, esse homem dedica a Deus o perfeito louvor. Esse homem agrada o coração de Deus. E João Batista, até esse momento aqui,
é esse homem. Só que nós precisamos perseverar. Vimos que a carne é fraca. João Batista, mesmo na caminhada, vai ter um momento em que ele duvida e vai perguntar a Jesus: pô, Jesus, será que não tem outro? Será que é você mesmo? E Jesus vai falar: olha, importante que não se escandalizem comigo. Por quê? Por que aquilo é dito para João? Porque pode acontecer com a gente. Aliás, vai acontecer com a gente. Naquela música que fala: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Por quê? Porque vai existir momentos na nossa caminhada que a gente vai questionar: poxa Deus, mas é isso mesmo? Poxa, não acho que seja isso, não. Acho que a tua palavra aqui não... Aqui talvez entendemos errado. Pô, será que esse livro mesmo faz parte da Bíblia? Não faz? Olha, quantos e quantos são os desejos nossos de colocar coisas ali, porque a gente questiona o propósito que Deus deu para cada um de nós. A gente questiona. E por que a gente questiona? Porque a gente está querendo buscar a glória de Deus para a gente. A glória que é dele. A gente quer, o homem tem esse desejo. Nós temos esse desejo de ser exaltado, o orgulho de querer ser alguma coisa. Esse desejo está em nós. Isso é obra da carne. A gente fala muito isso. Não, a carne ela anseia por essas coisas. O desejo. Então nós temos que saber dessas coisas. Temos que viver aquilo que Deus escolheu para nós. O que Deus escolheu para cada um de nós aqui? Eu tenho refletido nisso. Eu tenho refletido: poxa Deus, se eu tenho me movido para estudar a Tua Palavra, trabalhar nisso, será que eu estou indo além? Será que eu estou aquém? Eu estou como João Batista, dizendo que, olha, é necessário agora que eu diminua e cresça. Aonde aqui, na minha vida, em momentos, né, eu estou querendo ser engrandecido, eu estou engrandecendo o trabalho e Cristo não está ali. Porque o entendimento diz que é o quê? O entendimento é que todas as coisas são por Ele e para Ele. O resultado é nele. A exaltação é dele. João Batista fala aqui, né, que a alegria do amigo é quando ele ouve a voz do noivo. Qual deve ser a nossa alegria? É quando a gente vê Cristo agindo, atuando, o Espírito Santo atuando no nosso meio. Essa deve ser a nossa alegria quando a gente vê um irmão, né, que antes vivia na escuridão do desespero e agora anda com Cristo. Isso deveria ser a nossa alegria, porque a gente está vendo que ali está a salvação do Senhor Jesus está ali presente. Então é isso. Eu entendo que João Evangelista colocou esse texto ali, no meio desse padrão, para a gente entender que a vida no Espírito é uma vida que exalta o Filho de Deus. A vida na carne é a vida que busca a sua própria glória e o seu destino é permanecer debaixo da ira do Senhor. A gente viu esses dois exemplos. Semana que vem a gente vai ver um pouco mais desse exemplo, que é ali na mulher samaritana, e a oportunidade que Cristo nos dá para mudar esse caminho, para andar em espírito. Mas agora eu vou abrir para os irmãos, dúvidas, comentários, se os irmãos veem algo mais nesse texto que a gente explorou hoje, à vontade. Achei muito precioso o verbo que apareceu na leitura do versículo 30. Nessa versão aqui parece: convém que ele cresça e que eu diminua, mas no que foi lido é necessário. Isso é uma chave para nós caminharmos com o Senhor, né? Porque uma coisa é a gente ter essa visão panorâmica do propósito de Deus, igual é dito em Romanos, né? Que ele seja primogênito entre muitos, né? Então Jesus vai receber aos seus pés toda a criação, o céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Ele é Senhor. Esse é o grande propósito, né? Então é necessário que eu cresça, que eu diminua e que Ele cresça para esse propósito. Amém, isso é verdade, mas que o Senhor também aumente o senso em nós de que é necessário que eu diminua para a minha salvação.
Nós, quando o Senhor se revelou a nós fomos cheios de um senso de necessidade dele, de perdão, da salvação do inferno, salvação na cruz de Cristo. E esse mesmo senso, com essa mesma intensidade, devemos ainda ter hoje da salvação agora não do inferno, mas da salvação de nós mesmos. Então, por isso esse verbo foi muito precioso. É necessário que eu diminua e que ele cresça, ou é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque nós nos enganamos. O inimigo ele é dentro de nós, né? Maior. Fora é o que vai de encontro com aquilo que está dentro. Então, se a gente distrai, a gente perde esse senso, que é necessário que nós sejamos salvos de nós mesmos, dia a dia. Que o Senhor vá formando. E esse formar do Senhor não é em parceria com a nossa carne. Isso de Romanos. Ele conformar todos os filhos à imagem do Filho. Isso não é em parceria com a companhia da nossa carne. É um sai e o outro é vida substituída. Por isso que eu usei a atenção ali, exatamente o que você falou. Não são duas ações concorrentes. A gente pode entender que são ações concorrentes, mas elas não são concorrentes, elas são concomitantes, né? Uma acontece com a outra. Então é uma escala. Para que Cristo cresça, eu preciso diminuir. Não é que Cristo vai crescer se eu não diminuo. É uma transferência. Exatamente isso. O verbo em inglês aqui é até mais duro, porque é dever, né? Must. Must não tem, é uma obrigação de fazer. Isso é uma necessidade. É necessidade. É. Sem isso nada acontece. Então são as duas coisas. Isso é caminho e é uma troca mesmo. Não pode ter. Acho que o ponto do Regis, se eu entendi, é esse, né? Importante a gente querer que Cristo cresça, isso é importante, mas se a minha carne não diminui, ele não cresce. Entendeu? Então, isso precisa acontecer. Então, se eu estou com dificuldade de negar o eu, está existindo a dificuldade de Cristo crescer. Mas esse pensamento Regis, a ideia que o Regis acabou de colocar agora, ela não pode ser separada da outra que você falou mais cedo, que o Demetrius também falou, que o que Romanos vai falar, né? Porque ele é o primogênito. Ele é primogênito de quê? De uma nova raça. Esse eu que precisa diminuir, que nós precisamos ser salvos de, é a primeira raça. Ela tem que estar extremamente ligada. Se um acontecer, o outro não acontece. Então, o Adão, que é o eu, ele tem que morrer, que é a primeira raça, para que o primogênito possa trazer os nascidos de novo da nova raça, onde Cristo cresce neles e aparece eles. A imagem de Cristo. Exatamente. Então tá muito ligado. O conflito grande que se dá dentro de nós, como Paulo também fala em Romanos 7, é por causa desse versículo 31. Que quem vem das alturas está acima de todas as coisas. Quem vem da terra e fala da terra, e quem vem do céu está acima de todos. Ele está colocando dois grupos aqui. Mas dentro de nós há duas realidades. Porque dentro de nós habita aquele que vem das alturas. O Senhor ele habita em nós através do seu Santo Espírito. E nós queremos seguir essas coisas das alturas. Nós queremos viver essa vida das alturas aqui. Mas nós somos daqui de baixo. E esse daqui de baixo ama as coisas daqui de baixo. Eu estava conversando com o irmão antes da reunião sobre deserto, que você citou também. E foi interessante que João cresceu no deserto, porque o deserto é o lugar que aprende a depender de Deus, né? O deserto ele é seco. Então a descrição dessa terra é um deserto. Sem Deus, não sendo entregue a Deus, ela é um deserto, ela é seca. Nela o Senhor nos prova. E a nossa alma, ela ama essa sequidão. Isso que nada é essa alma contaminada pelo pecado, né? E daí, Salmo 119 fala isso: a minha alma está apegada ao pó. Nossa miserável condição. Mas o que ele fala em seguida? Vivifica-me segundo a tua palavra.
Porque essa é a bênção, né, para isso, para esse homem que vive segundo o Espírito, que o irmão compartilhou, né? Tá aqui, né, o caminho. Não é uma leitura de linhas e letras, né, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, mas uma leitura, uma busca do Senhor nessa palavra, né, uma leitura de joelhos, uma leitura aos pés dele, uma leitura em oração, uma leitura que nos leva à adoração, né, comunhão com Deus na sua palavra. Né. Isso tem poder de vivificar essa alma que é apegada ao pó. Ela ama o pó. É uma loucura, mas é verdade. É o veredito sobre a nossa alma e a gente verifica isso. Né? A gente vê como que a nossa alma ama coisas que nada são. E é interessante um texto de 2 Samuel que eu queria ler para os irmãos. 2 Samuel 23 fala assim, versículo 10, falando dos valentes de Davi. Ele se levantou, falando de Eleazar, ele se levantou e feriu os filisteus até lhes cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Então, assim, que o Senhor assim nos leve a pegar a sua palavra que nos vivifica, a sua palavra que tem poder de efetuar esse crescimento de Cristo em nós. Eles guerrearam tanto que a mão deles não soltava, grudou na espada. E o que acontece quando há tanto amor, há tanta busca pelo Senhor? O Senhor efetuou um grande livramento. É necessário que ele cresça com nós irmãos. E o último versículo para os irmãos de Cantares fala assim: que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Então a liteira, Salomão, figura de Cristo, os valentes em volta dela. Agora olha como que a palavra descreve eles. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palaquim de madeira do Líbano. Então, exaltação de Cristo, né? Aquele que diminui, que o Senhor cresce, que tem essa alma que é apegada ao pó, mas buscando o Senhor na sua palavra, é vivificado e ama cada vez mais a palavra, mais o Senhor busca, o Senhor faz dele um valente, que carrega esse Senhor como que num palanquinho, anunciando as glórias dele para esse mundo trevoso, né? Diante das trevas noturnas, a luz dele pode irradiar através da sua igreja, se ela se apegar à sua palavra, se apegar a ele, diminuir e ele crescer. Posso sugerir uma? Irmão, eu queria para vocês sabem já, né? Nós na África, né, geral, estamos com um problema. Há um movimento, que também o Brasil sabe disso, esse movimento que está fazendo combate espiritual, que em inglês falam battlefield of the mind, spiritual battle, essas coisas todas. Então, a África, estamos nisso. Esse está dando problema. Nós estamos com esse. Porque, em vez de nós estudarmos a palavra, nós estamos entrando nessa batalha. Então, aí está, quer dizer, eu sinto que Deus está levantando, Deus está buscando homens assim, estamos a tomar tempo, porque de vez de estarmos ali em orações, tudo fica-se aqui. Eu que falar nesse movimento. Por exemplo, vamos ver aqui, fui convidado, né? Estou em português. Foi ontem que eu falei também da libertação, né? Que esse tal crescimento que nós queremos, esse tal estar em Cristo, né? A liberdade em Cristo está agora nesse movimento de batalha espiritual. Eu acho que isso também a Igreja Universal trouxe, os americanos, os Crefudor também deram e trouxeram essa batalha. Então,
É uma bagunça. A gente pode fazer. Você sabe disso, né? Sim. Sabe desse movimento, né? Eu não conheço o movimento, não, mas talvez o pano de fundo, né? Que são as batalhas espirituais. Paulo vai falar, e isso é muito claro para a gente. Eu acho que eu tenho esse entendimento, o Regis também tem, que a natureza adâmica, a natureza da carne, é uma natureza que ela é distorcida e ela busca o mal. Mas Jesus deixa claro, Paulo deixa claro, que a nossa batalha não é contra a carne, sim contra as potestades. O homem ele tem essa natureza caída, a gente também não pode diminuir a batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual aqui no céu. Deus, o Senhor, os seus anjos estão ao redor dos santos, tá? Impedindo que esses dardos inflamados, que são as tentações que conduzem a nossa carne, muitas vezes, a nossa carne busca, né? E a tentação ela se aproxima. Jesus foi tentado diretamente. Então a gente não pode deixar de lado que a nossa batalha espiritual ela precisa ser grande, precisa ser batalhada no plano espiritual. Agora, a caminhada do cristão ela não é apenas a batalha espiritual, ela é a batalha da carne contra o espírito. Paulo deixa isso muito claro. Jesus também deixa isso muito claro. Né? Jesus vai falar lá no Getsemane, quando os discípulos estão ali dormindo, ele vai. O espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. A carne é fraca, ou seja, ela busca se afastar. Tá? Então a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que. É uma batalha. Agora, é uma batalha. O movimento, desculpa, então, os 5 pontos, eu vi, esses 5 pontos nos levam a exaltar a Cristo, a sermos imagem. Também nos dá liberdade, não é? Dá liberdade, ou não? Além de diminuirmos, mas conhecer que somos livres. Temos a liberdade em Cristo Jesus. Não é aquilo que, às vezes, pronto, como há uma certa... O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quebrar os altares. Minha família, como africana, os altares, as alianças que o pai teve. Então as pessoas vão às igrejas só para fazer isso, quebrar os altares, que eu nem estava lá, que eu nem sei, porque às vezes os pais comeram a manga e os dentes, essas coisas todas. Então, aí não estamos a chegar à imagem do filho. Não. Porque estamos sempre ali. Aquele vigílias, aquele noites de jejum, 40 dias de jejum. O caminho, a caminhada com Cristo é na sua palavra. A gente precisa constantemente estar pegado à palavra para manuseá-la, né? A Regis falando da alusão à espada, né? A Bíblia diz que a arma do crente é a palavra, então você precisa saber manuseá-la bem, exatamente para saber que há momentos onde você está agindo na carne, porque aquilo não é o que a palavra espera de você, não é o que a palavra testemunha nesse livro. Então, agora, não podemos diminuir que há uma batalha espiritual. Existe a briga no plano espiritual, onde nós batalhamos em oração, onde nós dependemos ainda mais do Senhor, porque é um plano onde nós não estamos, precisamos depender do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que, por falta de conhecimento da palavra, a gente traz tudo para o plano espiritual. Então, quando a carne quer fazer, a gente diz que olha o deserto também. Todos os assuntos da Bíblia, batalha espiritual, palavra, igreja, qualquer assunto da Bíblia fora, sem ser centrado em Cristo, são deturpações, vão ser coisas em si mesmo, vão ser até distrações de Deus. Agora, todos os assuntos centrados em Cristo concorrem para o propósito dele. Batalha espiritual, oração, evangelismo, tudo. Se é feito para a glória dele, com ele no centro, vão ter o seu papel importantíssimo. O problema é esse, a gente, se de um lado existe um entendimento que adora o Senhor, por outro lado tem um entendimento que adora a carne, porque as pessoas pegam aquilo dos seus próprios interesses. No mesmo caso da religiosidade. Os irmãos pegam, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas agora essas vigílias, se não estiver a nos levar
na imagem de Cristo, então andamos na carne, mano. É isso que eu estou dizendo. Sim, se o propósito não é em Estamos ali, toda noite, não temos aquele imagem. É bagunça que nós temos. Sim. Desculpa, né? E aí, lembraram? A Lohan foi cuidar dos meninos e levou o mercado de deles. Não é Rompendo em Fé? Não. O cara que a gente cantou lá. Antônio. Qual foi que a gente cantou lá na tua casa? Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano. Tu és soberano.